Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis. Isso porque depois de alguns dias onde tivemos convalescendo, já que entramos para a estatística do período pandêmico, hoje estamos então lento e gradativamente nos recuperando e voltando a analisar os papéis, uma vez que nesses últimos 2 dias isso foi praticamente impossível. E vamos olhar então os resultados que foram divulgados no dia de hoje, dia 11 de 8 de 2022, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, uma das preferências do canal, o Banrisul, que no comparativo semestral, primeiro semestre de 2022, com o primeiro semestre de 2021, teve um recuo no seu lucro líquido de quase 28%. Será que está valendo a pena fazer aportes no banco? Será que está valendo continuar investindo? Ou será que é momento de desfazer posição? Para essa apresentação, vamos utilizar aqui da apresentação de resultados do segundo trimestre de 2022 e também daquele documento de divulgação que mais interessa ao canal aqui, que são as informações trimestrais, porque a gente consegue fazer um acompanhamento ponto a ponto da evolução do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então todas as informações que nós vamos levar para a nossa planilha final praticamente vêm das informações trimestrais. Na apresentação, ela é bastante interessante do ponto de vista de que tem uma forma didática de nós falarmos sobre o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Coisas interessantes como, por exemplo, os destaques do banco nesse primeiro semestre. Observe que a carteira, o saldo final, ela chegou a 46 bilhões na sua carteira de crédito, evoluindo de junho de 2021, portanto, nos últimos 12 meses, de 36,6 bilhões para 44,6, um crescimento de 21,7% em 12 meses. Nesse mesmo período de 12 meses, veja que o crescimento da pessoa física no consignado de 15%, cartões de crédito e débito 14,8%, na pessoa jurídica, capital de giro 30,6% de crescimento, contas devedoras, um crescimento de 14,5%, no crédito real e imobiliário somados juntos. Observe aqui o crescimento do crédito rural 61,3% e do imobiliário 18,5%. Olhando para a carteira de crédito do Banrisul, no que diz respeito à qualidade do crédito, você pode verificar aqui, se nós pegarmos junho de 2021, o índice de inadimplência, ele caiu. Aqui você precisa entender assim, ó, tem uma linha azul mais escura, que são as pessoas jurídicas. Tem uma linha verde aqui, que são as pessoas físicas, e uma linha em lilás, eu acho, essa cor aqui, que é a conjunção das duas. Observe que a inadimplência da pessoa física, ela cai de 3,6 para 1,9, ao passo que a inadimplência da pessoa jurídica, ela se mantém em 1,8%, sendo que o combinado desses dois, esta linha roxa, de 1,8%, ou seja, é um índice de inadimplência talvez o mais baixo do mercado, o que indica que a carteira de crédito do Banco do Estado do Rio Grande do Sul é uma das mais estáveis e, ao mesmo tempo, mais seguras. E observe que se dá para fazer essa afirmação porque o índice de cobertura dessa carteira ele é muito alto, de 319,7%. E é curioso como essa carteira é consistente, porque se você notar aqui, ó, os 50 maiores devedores então, da carteira de crédito respondem apenas por 7,6%, enquanto que o restante do mercado, aqui excluindo o Banrisul, é de 12,4%. Ou seja, ela é realmente uma carteira de crédito bastante segura. No crédito rural, que é uma das linhas de crédito mais procuradas, assim, nos bancos grandes no geral, observe que o crescimento da carteira de crédito rural do Banrisul foi de 61,3% frente a junho de 2021. Quando então passou de 3,6 bi para 5,4, hoje a carteira de crédito do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, no plano safra, é de 7 bilhões, ou seja, para concessão, o que é um crescimento de 35% em relação ao mesmo plano safra do período anterior. E nos destaques relativo aos números do Banrisul, observe aqui, vamos ficar um pouco no lucro líquido. Note aqui o lucro líquido ajustado do segundo trimestre de 2022 em 227,8 milhões. Mas aqui pode ver, não existe como você está vendo nos outros, nas outras abordagens, como por exemplo a carteira de crédito, crescimento de 21%, ou no consignado, crescimento de 15%, aqui não diz absolutamente nada. Mas vou mostrar para você lá na ITR. E por isso que é importante as informações trimestrais de uma companhia, porque a gente consegue ter uma fotografia daquele instante como ela está se desenvolvendo. Vamos descer um pouquinho aqui para a gente dar uma olhada de uma forma um pouco mais significativa. Observe aqui, ó, que no primeiro semestre de 2021, o lucro líquido do banco foi de 561,3 milhões. Esse aqui, nós podemos olhar, ó, é o desempenho consolidado. Já no primeiro semestre de 2022, 492 milhões. Claro, importante salientar que nesse caso nós estamos utilizando o IFRS, que é a padronização dos relatórios financeiros internacionais, que aqui tem
um detalhe importante, que talvez não venha muito ao caso se aprofundar, mas ele é muito consistente para aqueles países, ele é internacional, né, o padrão, onde existe um limiar de inflação estável. Então, faz todo sentido, no caso, no momento que nós estamos vivendo, com uma variação inflacionária e também juros altos, talvez o IFRS não seja o mais indicado, mas para esta apuração, observe que o lucro líquido, ele na verdade tem uma queda aqui de 12,3%, indo de 561 milhões, como eu disse, para 492 milhões, segundo IFRS. No entanto, se nós considerarmos, veja esse BRGAAP aqui, que são os padrões normalmente aceitos pelo Brasil para fins das suas demonstrações contábeis e financeiras, o lucro líquido então ele estaria em 392 milhões, que é o parâmetro que nós vamos utilizar para fins das nossas projeções do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E nesse caso, observe que o lucro líquido do semestre, então, ele sai de 544 milhões no mesmo período do ano passado para 391 no primeiro semestre de 2022, portanto, é daí que vem aqueles 27% de retração que nós vimos no início deste vídeo. E fechando aqui os nossos destaques, veja, nos últimos 12 meses, aumento de 61% no crédito rural, receitas e tarifas e serviços, um crescimento de 7,5% nos últimos 12 meses para 518 milhões, e o índice de inadimplência, talvez o mais baixo do mercado, dos 90 dias, de 1,78%, um elevado índice de cobertura, o que nos dá um indicativo de que talvez o banco possa ser um pouco mais arriscado nas suas ofertas de crédito. Ou seja, não precisa ser tão exigente naquele que está tomando o empréstimo e, ao mesmo tempo, como aumenta o risco, aumentar os juros a serem cobrados. Quanto à rentabilidade, então, conforme já havíamos demonstrado, então teve aquela redução do lucro líquido, do ajustado, de 544 para 391, o que dá os 27%, quase 28% de redução, conforme nós mostramos no início deste vídeo. Veja que o retorno sobre o patrimônio líquido do banco anualizado, aqui, o médio anualizado, ele cai do primeiro, isso aqui também é um indicador não muito bom, de 13,2% no primeiro semestre de 2021 para 8,7% no primeiro semestre de 2022, embora ele tenha tido uma melhora, uma vez que estava já abaixo de 8% no trimestre passado. E aquela questão que às vezes pode passar despercebida, inclusive na apresentação do próprio banco. Veja aqui, evolução das receitas e despesas de intermediação. Vamos olhar aqui neste cantinho, onde nós temos, no azul, são as receitas de intermediação. Isso aqui nós estamos nos referindo ao segundo trimestre de 2022. Ao passo que, onde está, nessa cor aqui, acho que é roxo, lilás, nós temos as despesas das intermediações. E é exatamente a partir desta relação que nós vamos encontrar o índice de eficiência do banco. E veja o quanto o banco tem que colocar em despesa de intermediação para obter o seu resultado. Talvez seja um dos maiores problemas do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E ainda que, se comparado, desde junho de 2020 vinha caindo as despesas de pessoal do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, note aqui que nos últimos 12 meses, que é esse azul escuro, as despesas de pessoal cresceram 4,9% e as despesas administrativas 7,3%. Mas não significa que por conta dessa queda, que, claro, é uma queda bastante interessante, mas que ainda as suas despesas sejam muito geradoras de impacto. O que tem de positivo aqui é que, apesar desses dois crescimentos, note que o IPCA está em 11,9% nos últimos 12 meses e o IGPM 10,7%. Portanto, esse crescimento está abaixo da inflação. E uma questão que anteriormente não havia sido tratada desde que nós fizemos os vídeos analisando os resultados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul é na questão de provisão trabalhista. Eu estive conversando com um funcionário do banco especificamente sobre essa questão e, pelo menos o que me foi relatado, eu não tenho como atestar isso, mas é que muitas questões trabalhistas, e talvez por isso elas não vinham sendo abordadas anteriormente nas apresentações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, elas foram relegadas ao segundo plano. E note que se nós pegarmos aqui de dezembro, esse aqui é o saldo, de 2018 até junho, ele passa de 550 milhões para 1,6 bi. A maior parte dessas reclamações são por horas extra, quase 70%, e essa remuneração variável e gratificação semestral, que é como se fosse um complemento a receitas por participação no resultado. Índice de Basileia caindo um pouco para 16,75, anteriormente era 17,61, mas está dentro de padrões plenamente aceitáveis pelo Banco Central.
No guidance do Banrisul, você pode ver aqui que o destaque fica na parte dos revisados. No crédito comercial, que tinha uma expectativa de crescimento de 33% a 38%, agora foi revisado para baixo, 28% a 33%. No entanto, no crédito rural, você pode verificar que de 35% a 40% foi revisado para cima agora, no sentido contrário ao crédito comercial, de 45% para 50%. Então aqui tem uma relação de compensação. Interessante aqui é a despesa de provisão de crédito, que é a parte que, por exemplo, para as inadimplências, é o que você coloca do outro lado, para suportar aqueles que acabam não cumprindo com suas dívidas, e 2,3, uma redução para 1,5 a 2,5. De negativo, o crescimento da margem financeira, esse NII, como é chamado, de 4,5 a 8,5 para 1 a 5%. Então você que pretende, eventualmente, vir a investir no banco, ou que pretende retomar os seus aportes, olhe com cuidado essa questão do crescimento da margem financeira. E algumas perguntas e respostas aí que pareceram interessantes e que eu trago aqui para você justamente que tem a intenção de aportar, de investir no Banrisul, mas e que vão acabar fazendo sentido para a sua tomada de decisão. Antes de 2017 houve uma demanda antecipada no judiciário por conta da reforma trabalhista. Isso ensejou um grande número de ações coletivas, cuja mensuração era muito complexa, foi difícil. E esse estoque de ações, sim, a gente terminou de precificar segundo essa metodologia, segundo a nossa política. Claro que ela sempre pode sofrer revisões, mas eu diria que o estoque nesse momento está tratado. Ótimo. Ou seja, o que se dá a entender é que o banco pegou aquelas questões trabalhistas, fez um reestudo sobre ela, principalmente por conta do aumento das demandas em função justamente das revisões previdenciárias, e com isso o banco considera que isso está sob controle. E agora olhando para a questão da carteira de crédito, lembrando que, como eu disse, ela é uma das mais seguras que tem, o que o banco poderia fazer em termos de aumento do risco dessa carteira de crédito? Bom dia, Coutinho, Marcos, Natan, time. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho uma primeira, fazendo um follow-up na pergunta passada, olhando para o NPL de vocês, e até nesse, talvez, aumento de risco, pelo confortável nível que vocês estão no funcionamento e NPL, o que vocês esperam de NPL para o fim do ano? Vocês acham que é sustentável ficar nesses níveis de 1,8? E pensando até no long term, assim, o que vocês acham que seria um nível sustentável de NPL para o Banrisul? E a minha segunda pergunta seria um pouco, se vocês puderem dar um pouco de cor sobre o imposto diferido do trimestre, o que vocês estão olhando de dinâmica para o fim do ano. Obrigado, pessoal. Vamos olhar só a parte do risco, né? Para aumentar o crédito do banco. Bom, em relação ao NPL, a gente está no nível muito confortável. Eu diria que a gente poderia trabalhar com 2,5 a 3 NPL, sem o menor problema, seria algo, dependendo do lógico, que isso está associado a linhas mais rentáveis que suportassem, obviamente, esse nível de NPL. Mas não veria nada de anormal a gente trabalhar com 2,5 a 3. Ou seja, o Banrisul, nesse critério, ele se tornou muito conservador, ficando até abaixo da sua média histórica, né, para esse controle de inadimplência. Então me parece que o banco tem uma tendência a aumentar o risco da sua carteira. E por fim, como o banco ainda não anunciou os seus proventos, pelo menos para o segundo semestre de 2022, vamos ver o que ele acabou declarando quando perguntado sobre isso. Ô, Nishio, a gente recebeu no chat diversas perguntas sobre distribuição de dividendos, especialmente dos nossos acionistas, pessoa física. O pessoal está muito preocupado com relação a uma possível mudança de política de dividendos e se o resultado que a gente apresenta hoje pode impactar a distribuição de dividendos para frente, né? Se o pessoal puder, por favor, comentar um pouco a respeito, acho que já atende a maior parte dos questionamentos que a gente tem no chat. Bom, em relação a esse ano, a gente definiu 50% de distribuição, inclusive para aproveitarmos ainda a JCP, que existe aí uma discussão que pode ser que a JCP não perdure. Então, enquanto a gente pode usar esse instituto, dado que ele confere uma vantagem fiscal relevante, a gente vai utilizá-lo. Em princípio, se não houver mais essa vantagem do juros sobre capital próprio, a gente voltaria para os 40%, que é o nosso payout tradicional, que não está em estatuto nem nada, mas é o praticado. Isso estou falando dos anos posteriores, né? 23 em diante. Ou seja, não houve uma definição para esse segundo semestre, mas o que a gente compreende é que o banco continua tendo lucro, e isso foi relativo ao segundo trimestre de 2022, né? Ainda tem pela frente o terceiro trimestre, mais o quarto, então até o final do ano a gente tem a expectativa de pagamento de 50%, então, desse lucro líquido que o banco venha a oferecer. No momento oportuno deve fazer o seu anúncio, e os nossos cálculos a partir de agora serão com base no que foi dito aqui pelo próprio presidente do banco, que é esse pagamento, esse payout de 50%.
e trazendo esses dados para a nossa planilha final, onde nós temos os indicadores do banco. Então note que a receita das intermediações financeiras do banco, pelo que a gente viu no IDR, com a previsão aí de 11,4 bi ao final de 2022. O lucro líquido, a gente chegou a estimar a 783 bi. Veja aqui que tem uma queda de 5,73 em relação ao crescimento médio composto dos últimos 5 anos, ao passo que a receita, um crescimento de 2,85%. Nós estamos considerando, conforme eu havia dito, 50% aqui de payout, o que faz com que o total para ser distribuído em torno de 391 milhões, com isso uma expectativa de pagamento de até 96 centavos de proventos no exercício de 2022. E observe que até o presente momento o banco já pagou 74 centavos, quase 75, então não me parece que tenha maiores dificuldades de pagamento de mais 22 centavos para cumprir aquela meta que nós fizemos na nossa previsão, que é de 96 centavos. O patrimônio líquido do banco, em 8,9 bi, deu uma queda aqui de 0,86%, sendo que no momento deste vídeo a ação está cotada a R$ 10,75, com isso o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,49, indicando que a ação possa estar barata, e o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,61. E fechando a nossa demonstração, então, o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido do banco em 8,7, conforme nós vimos, é ruim, a maioria dos bancos é entre 11 e acima de 11. O retorno anualizado sobre os ativos do banco em 0,7, se nós pegarmos aí como nós vimos no Santander, está 1,2, se eu não me engano. O índice de eficiência, veja que nós mostramos ali, que é aquela relação entre as receitas por intermediações financeiras em função das despesas que o banco possui para adquirir, de 63,3%, ela está acima do que é recomendado pelo Banco Central, que é de 60%, então é um banco ineficiente, não tem outra coisa que não se possa dizer. O índice Basileia, interessante, 16,8, caiu um pouquinho. A partir de 11 e 12, o Banco Central já considera um banco saudável. Nesse quesito, o banco é saudável, mas esse índice de eficiência é algo que precisa realmente ser urgentemente reparado. O preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,61, ou seja, se você investir hoje no banco ao preço dos R$ 10,75 da ação, você vai retornar de volta aí em torno de 5 anos e meio. O preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,49, indicando que a ação possa estar barata, não necessariamente, mas aqui também é um indicativo do risco de você investir no banco, como isso aqui só quer dizer que o preço que você está pagando hoje pela ação, em função do que é o patrimônio líquido da ação, está bem subavaliado, indicando que você talvez não tenha risco em investir no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Para o atual preço da ação e aquela nossa expectativa de dividendos, veja que o dividend yield, aqui eu botei dos últimos 12 meses, mas eu faço uma correção que na verdade é o dividend yield projetado em função do que nós estimamos em termos de proventos a serem pagos em 8,91. Então está bem acima dos 6% que nós procuramos. Um payout, conforme nós já dissemos, de 50%, foi dito pelo próprio presidente da companhia. Se nós olharmos para o passado, pelos proventos já pagos ao tempo pelo Banrisul, em 88 centavos, quase 89, então preço teto de R$ 14,65. E o que é preço teto? Nós dividimos os dividendos pagos por 6%, porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. E veja que, neste caso, nós estaríamos com 8,91 se o banco pagar os 96, porque isso nos estabelece um preço teto aqui de 15,97. Se comprarmos hoje por 10,75 e realmente houver o pagamento, claro que tem que considerar o ano inteiro, então um dividend yield de R$ 8,91, nós compramos esse ano várias ações, como tem vídeos anteriores que mostram, bem abaixo dos 10,75, chegamos a comprar com R$ 8,00 alto. E, portanto, está aí uma análise geral do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que vem aos trancos e barrancos, tentando se manter e até, de certa forma, melhorar, mas ainda se apresenta, aparentemente, como um bom investimento. E dessa forma, eu vou ficando por aqui, deixando para você, como sempre, o meu grande abraço.